Seja conosco a graça e a paz de Cristo nesse Conectados com a Palavra, seu devocional de hoje. São homens ou são deuses? Eu leio de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, os versos 14 a 17. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: Homens, por que vocês estão fazendo isto? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem dessas coisas e se voltem para o Deus vivo, que fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou a sua bondade, dando-lhes chuva dos céus e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. O contexto dessa passagem que nós acabamos de ler é uma situação vivida pela dupla Barnabé e Paulo e Barnabé, na sua jornada evangelística, visando anunciar a mensagem do Evangelho também aos não-judeus. Listra, Icônio, Derbe são cidades que têm seus nomes mencionados no contexto desse texto. Cidades que estavam localizadas na região chamada Ásia Menor. E conquanto houvesse ali judeus, na maioria da população era composta de gentios, não judeus, portanto. E milagres ocorreram durante a passagem dos dois divulgadores das boas novas. Um homem aleijado tem sua condição de se locomover restabelecida, voltando a andar normalmente. O impacto desse milagre foi tremendo. A população tinha plena convicção de que se tratava de deuses e não de seres humanos. E logo deram nomes aos dois. A Barnabé deu o nome de Zeus, que na mitologia grega, Zeus era o rei dos deuses, o deus do céu, do raio, do trovão. Ele era a principal divindade da religiosidade da Grécia Antiga. A Paulo deram o nome de Hermes, que na mitologia grega, Hermes era o deus do comércio, dos viajantes, dos ladrões, da riqueza, da sorte, da diplomacia, do sono e de outros. Ele era também um mensageiro dos deuses do Olimpo. Quando Paulo se dirigiu ao público judeu, quando isso se tratava dessa forma, ele citava as escrituras do Antigo Testamento. Aqui, neste contexto, não, porque os seus ouvintes não conhecem as escrituras do Antigo Testamento. Ele muda o discurso. Ele precisa, com esforço, mostrar àqueles ouvintes que nem ele e nem seu companheiro Barnabé eram deuses, e sim homens comuns, como o eram os ouvintes. O que chama atenção é o forte impacto provocado pelo Evangelho de Cristo Jesus. Cristo, por meio dos apóstolos, opera milagres. Um homem tem a sua condição de andar restabelecida. Isso causa verdadeiramente um tumulto entre eles, achando que ali não se tratava de pessoas normais, comuns, e sim teriam que ser deuses. O impacto do Evangelho. Paulo e Silas têm dificuldade em mostrar o contrário. Mas que nós possamos viver como Paulo e Silas viveu, levando impacto aonde nós passamos, por causa de Cristo em nossa vida, em nosso coração, em nosso viver. Que Deus nos abençoe. Vamos orar juntos? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo que Tu nos dás a oportunidade de mencionarmos e lermos e sermos confrontados com situações dessa natureza. Como foi importante esse impacto provocado no meio daquele povo, que pôde, por meio de Paulo e Barnabé, perceber que o que nelas está sendo operado não é a força deles, e sim força do Espírito Santo que neles habita. O Evangelho de Cristo é poderoso. Vivamos esse Evangelho no dia a dia. Que nos dê forças, ó Deus, para tanto. Oramos em nome de Jesus. Amém.